O Giro TV Eleições 2020 está de volta e nós estamos recebendo aqui numa série de entrevistas os candidatos à Prefeitura das cidades da Grande Vitória, começando justamente aqui pela capital. Neste segundo bloco, eu tenho o prazer de receber o capitão Assunção, da coligação Vitória Acima de Tudo. Capitão, prazer recebê-lo aqui com a gente. A honra é nossa, Vinícius. Estamos aqui à disposição dos nossos telespectadores, que a gente possa explanar com muita tranquilidade tudo que a gente pensa sobre Vitória e como a gente vai mostrar a nossa administração a partir de janeiro. Ok, para você que está em casa, eu lembro que nós temos transmissão simultânea com a Rádio Espírito Santo AM e você também pode acompanhar nossas entrevistas e todo o conteúdo foi produzido aqui nessa série nas nossas redes sociais, no Facebook, é só clicar lá, está tudo disponível. Lembro também que nossas entrevistas têm 23 minutos, a ordem dos candidatos foi definida por sorteio, com a presença de todos os assessores e, finalmente, nós cumprimos rigorosamente os protocolos de segurança da Secretaria de Saúde de prevenção à Covid-19. Eu mantenho uma distância de mais de 2 metros para o meu entrevistado. Aqui dentro do estúdio a equipe é mínima, apenas 2 operadores de câmera e o nosso intérprete de Libras, deixando o nosso ambiente bastante seguro com relação ao cumprimento do protocolo da Secretaria de Saúde. Então, eu já estou aqui com o meu reloginho para contar nosso tempinho de 23 minutos. Capitão Assunção, primeiro a gente podia começar justamente pela área da qual o senhor é egresso, o senhor é da Polícia Militar, entrou como soldado e depois foi para a política. Eu gostaria de saber como o senhor pretende, como um integrante de uma corporação como a Polícia Militar, comandar, se eleito, uma outra corporação, que é a Guarda Municipal. E eu gostaria de saber também qual o papel da Guarda Municipal. Olha, para nós é muito bom poder, agora, como administrador de Vitória, colocar a Guarda para ter a função realmente de protetora do povo de Vitória. A minha formação é de administração, todo oficial da Polícia Militar, nós que somos oriundos da Academia Militar da Polícia, né? Polícia Militar, a nossa formação, a essência da nossa formação é administração. Obviamente a gente passa um tempo na atividade operacional, mas a nossa essência de formação é de administrar. E administrar na crise. Por que na crise? No mesmo modelo que a gente vê os oficiais da Academia Militar de Agulhas Negras sendo formados para a guerra, e eles têm que administrar recorrentemente no período de crise, também é a formação do policial militar, porque aqui a nossa crise é urbana e ela é constante, ela é diuturna. A cada momento acontece algo diferente. Então a gente sempre fala que na nossa formação acadêmica, na nossa pós-graduação de segurança pública, ela é voltada essencialmente para administrar na crise. E é com esse espírito que a gente vai chegar na Prefeitura de Vitória, vai pegar uma guarda que está totalmente desmotivada, dividida. Hoje nós temos 422 agentes divididos entre algo que se chama comunitário e algo que se chama trânsito. O comunitário não foi feito para que hoje ele possa defender o cidadão. Colocaram na cabeça dele que teria que tomar conta de parques e jardins. E o trânsito para poder fazer as notificações naquela área que o Código de Trânsito Brasileiro estabeleceu para o agente, né? naquelas multas recorrentes aos transeuntes de Vitória, do município de Vitória. Nós temos que unir esse efetivo, que hoje está dividido, capacitá-los para que eles possam finalmente lutar em defesa do cidadão, colocar nas ruas, trabalhar nas ruas, aqueles que estão fora da sua atividade fim. Nós temos hoje 120 agentes que tomam conta de câmeras, 120 agentes que poderiam estar atuando em defesa do cidadão. Nós temos um convênio com a Polícia Militar, Serra já faz isso, Vila Velha já faz isso, para que o policial militar da reserva ele possa ocupar esse lugar que hoje está um guarda para vigiar uma câmera e esse guarda vai para a rua, para trabalhar, para defender o cidadão. Na questão de Vitória, nós temos uma defasagem de quase 600 homens, nós podemos chegar até 1.000 homens e mulheres. Então a gente vai iniciar a partir de janeiro um concurso para que nós possamos trazer mais 500 novos agentes, ao mesmo tempo que a gente capacita esses antigos agentes para que ele realmente
possam ter na sua mente a defesa do cidadão, para que ele seja o primeiro agente a chegar quando houver um delito, e com os novos agentes a gente vai reforçar. Como reforçar? Nós vamos finalmente descentralizar a segurança em Vitória. Nós temos 9 regiões e nós colocaremos nas 9 regiões o efetivo de 1.000 homens dividido em todas essas regiões, sem assim, beneficiar a região A ou B. Também nós vamos criar trazer 2 novidades para Vitória. Primeiro, nós vamos criar um grupamento de K9, que são grupamentos de guardas civis com seus cães adestrados para farejar drogas e armamento. Eles estão verificando onde acontecerá essa incidência de crime que hoje assola a Vitória. Mas como chegar num local que provavelmente o cão vai achar droga? Nós teremos que criar também um núcleo de inteligência. Toda organização policial, toda organização de guarda tem que ter um núcleo de inteligência. Eu sempre faço uma reflexão com Israel. Como que Israel sobreviveu até agora, sendo Israel tão pequeno em uma ilha, sendo ele somente, sendo ele em volta de Israel todo um povo árabe, e são assim povos que não são amistosos com Israel. Como Israel sobreviveu até hoje? Porque Israel tem o melhor serviço de inteligência do mundo, que é o Mossad. Aproveitando, então, Israel também é um exemplo de tolerância entre grupos, é um Estado tolerante à diversidade racial, dentro a legislação protege, apesar de ser um Estado religioso, e eles têm políticas, né, de enfrentamento à discriminação. Defender o cidadão também significa defender direitos humanos. Como o senhor vê uma política de defesa de direitos humanos que prevê uma inclusão maior de negros, de jovens de periferia, de grupos LGBT+, de mulheres? Eles estão contemplados também na sua equipe de governo? Nós vamos seguir, eu tenho uma sintonia muito grande com a ministra da Família, Damares, tanto que ela acabou de fazer uma referência para nós num vídeo que está circulando na rede social. Lá, ela mudou o foco. Ela entende as pessoas como seres humanos. Tentaram dividir a gente, tentaram dividir em negros, brancos e tal. Nós somos seres humanos. Então a gente vai trazer para cá, vai fazer uma modificação para deixar de ser dividido, para ser uma secretaria que vai convergir, que ela vai se chamar da mesma forma que acontece lá. Lá é Ministério da Família, nós vamos ter aqui a Secretaria da Família, para integrar todos esses grupos e deixar de pensar de forma dividida. Só assim a gente realmente consegue trazer uma união entre todos. Existem diferenças? Existem diferenças, elas têm que ser respeitadas. Mas o primordial é nos entendermos como seres humanos. Candidato, a saúde entrou no debate público de uma forma muito intensa. Estamos vivendo uma pandemia que provocou danos muito severos, né, à sociedade, famílias perderam entes queridos e o sistema público de saúde foi posto à prova. E hoje não há como um gestor público não pensar no Sistema Único de Saúde, na saúde pública, como um fator fundamental de desenvolvimento humano. Como o senhor vê a questão da saúde pública nesse período pós-pandemia, em especial no papel das unidades básicas de saúde, que são de responsabilidade da Prefeitura? Exatamente. Em Vitória, a gente viu que somente os postos de saúde que compõem a unidade básica de saúde e dois PAs, eles não atendem a população. Nós estaremos trazendo para Vitória, sem trazer despesa para o município, nós estaremos trazendo para Vitória o primeiro hospital público municipal. Por que a necessidade de um hospital público municipal? Porque hoje, quando o cidadão de Vitória precisa de um atendimento médico que necessita de uma ida até o hospital para ser internado, ela vai para a central de vagas. A prioridade não passa a ser do cidadão de Vitória, mas ele tem que estar numa fila. Quando você tem um hospital na sua cidade, a prioridade é do cidadão que mora em Vitória. Esse é um ponto. As 2 unidades hoje de saúde que já não suportam mais os dois únicos pronto atendimento, eles têm que ser modificados
em uma resolução que contempla UPAs, não precisa ser criado novas UPAs. Nós precisamos fazer com que os PAs que estão hoje, não estão vinculados às normas do SUS, às normas do Ministério da Saúde, eles sejam, dentro da resolução que contempla as UPAs, eles serem estruturados para serem UPAs. Por que isso é fundamental? Porque a estrutura já existe, só falta a adequação à norma que contempla, entre aspas, a criação de UPAs, e essas unidades receberão recursos do governo federal através da modificação. Elas deixarão de ser PAs e se tornarão UPAs. O atendimento vai melhorar e você vai receber mais recursos. Hoje, quando as pessoas procuram os PAs, aqueles exames mais basilares você não encontra, porque simplesmente os administradores passados, eles não se preocuparam em atender uma norma que transformava aquelas unidades em UPAs. Quando tem a UPA, você tem os principais exames que você pode fazer no atendimento imediato, você faz dentro daquela unidade. E as PAs hoje não fazem isso. Outro dia eu fui no PA de Praia do Suá e uma senhora saiu de lá sem ter o remédio básico para aquele tipo de tratamento que ela precisava, que era azitromicina. Eu registrei até no Facebook. Não tinha aquele remédio. Há uma deficiência também nas REMUNE. A REMUNE é aquela relação de medicamentos que o Estado deve fornecer ao cidadão. E nós constatamos que havia uma inépcia de fazer com que o administrador entregasse ao cidadão aquele remédio. A gente vai estar criando a farmácia digital. O que é a farmácia digital? Você saiu do seu posto de saúde, saiu da sua futura UPA, né, ou do hospital, com a sua receita. Se você não tiver condições de se deslocar até uma farmácia, você vai usar o serviço telefônico ou o aplicativo e o remédio vai chegar na sua casa, bastando somente o seu prontuário e o seu CPF. Isso é coisa fácil de fazer. Já existe em outros municípios, já existem em outras capitais esse serviço. Nós vamos estar disponibilizando para a Vitória. Candidato, a Prefeitura ela é responsável por uma ampla rede de escolas e, basicamente, para atender aquela primeira fase da vida de todos nós, a infância até o final do ciclo fundamental. A pandemia, ela impôs uma outra mudança na cabeça de quem quer administrar uma cidade, um estado ou mesmo o país, que é a nova escola. Uma nova escola vai surgir, porque novas demandas foram incorporadas, novas necessidades, e eu gostaria de saber do senhor, como será essa nova escola que vai surgir no pós-pandemia, nessa nova escola pública, na cidade de Vitória, se o senhor for eleito prefeito? Primeiro, nós temos que desconstruir esse mito que criaram. A Covid-19 não é um vírus tão letal, a coronavírus não é um vírus tão letal assim, que causa a Covid-19. Recentemente, a própria OMS, ela desmentiu que ela aplicou no dia 1º de abril, dizendo que todo mundo deveria ficar em casa, se trancar em casa. Agora, 2 dias atrás, ela disse que nunca falou que deveria se ficar em casa. E quem está indo para a escola são crianças. Crianças são aqueles que são menos atingidos ou quase não são atingidos, quase não vão ter nada da Covid-19. Nós estaremos criando as escolas cívico-militares, trazendo para a Vitória, melhor dizendo, criando não. Nós estaremos trazendo para a Vitória as escolas cívico-militares com recurso do governo federal. Cada escola vai sair para o governo federal cerca de R$1 milhão por ano. Isso é muito importante, porque não vai ser recurso da prefeitura que nós vamos investir em educação básica. Nós vamos ter filhos disciplinados, que vão respeitar o pai e a mãe, vão respeitar principalmente o professor, que hoje, esse recurso que deveria ser investido nas escolas vai ser voltado para a gente capacitar o professor e dar a ele uma dignidade salarial melhor, que hoje a defasagem salarial do professor é muito aquém. Então, ele precisa melhorar o nível salarial dele, e essa é a oportunidade, através das escolas cívico-militares, e nós vamos restabelecer ou restaurar a meritocracia que nós tínhamos. A nossa geração viveu a meritocracia. Hoje, as últimas gerações não vivem a meritocracia. Eles são levados até o banco escolar para poder passar de ano sem ter que se esforçar, sem ter que aprender matemática, sem ter que aprender português, sem ter que aprender um idioma, que vão ser fundamentais para as novas modais de trabalho. Tudo que a gente conhece de trabalho hoje vai acabar.
As novas modalidades? Como é que vão ficar essas crianças que daqui a pouco serão adolescentes, depois serão jovens e não terão oportunidades competitivas nos novos modais de trabalho? Mas, capitão, o que é que o senhor pretende fazer com a rede já instalada? Trazer a escola cívico-militar é uma proposta. E com o que já tem? As CIMEIs, elas funcionam de uma forma que a gente precisa ajustar. A primeira fase, quando a criança chega na escola, ela precisa entender a complexidade do mundo sem ser forçada a entrar nela. É algo que a gente tem que, ao mesmo tempo, que conduzir essas crianças para poder entender a nova realidade, que é a primeira fase no ensino básico, antes de chegar no ensino fundamental, e ao mesmo tempo a gente vai ter que tratar com esses professores que estarão fazendo esse trabalho. Nesse primeiro momento, eles estarão sendo conduzidos de uma forma mais palatável, mais agradável para entender o universo que elas vão estar entrando. Porque elas estarão fatalmente entrando num mundo altamente competitivo e dinâmico. O que eu estou falando para você agora, daqui a pouco vai estar mudado, vai mudar muito rápido. Mas as crianças, nas CIMEIs, elas precisam estar integradas para que possam entender de uma forma bem tranquila, com professores bem capacitados, a dinâmica da vida, a aceleração da vida que está acontecendo em um ritmo incessante, mas elas já vivem isso. A criança já saiu da barriga, a primeira coisa que ela quer ver é um smartphone para ela estar mexendo. São bebês que mexem no smartphone. Falta a gente orientá-las para que elas possam ter o maior rendimento possível. E isso também a gente vê na saúde. Se a gente não fazer o cuidado básico fundamental lá no postinho de saúde, as crianças, às vezes, muitas delas têm febre alta, têm uma tosse exagerada e não é cuidado, e os neurônios estarão morrendo. O que nós temos que fazer com a saúde básica é tratar essas crianças para que elas percam a menor quantidade de neurônios possível para termos seres humanos de Vitória altamente competitivos para o mercado de trabalho. Mas se tem uma coisa que a tecnologia, que a internet não vai mudar muito, é a necessidade das pessoas de se deslocarem de um ponto a outro. Vitória faz parte de uma região metropolitana, recebe todos os dias muita gente, muito mais do que a sua própria população. E eu gostaria de saber do senhor, o que é que o senhor pensa com relação ao sistema de transporte de massa e o que pode ser proposto como transporte alternativo? 1 milhão de pessoas sazonalmente Vitória tem. 1 milhão de pessoas, todo dia, 1 milhão de pessoas. Nós temos que sincronizar esses semáforos, eles são mecânicos, a gente tem que dotá-lo de sincronização digital, um acompanhamento de engenharia. Não tem jeito, você tem que fazer com que Vitória tem uma linha, não é uma linha somente verde não, mas é que ela seja totalmente automatizada. Segundo ponto, nós temos que criar novas modalidades de transporte para Vitória. Infelizmente, eu preciso de coordenação de outras prefeituras para que a gente possa criar uma rede metropolitana. Como Vitória tem esse contingente diário de cerca de 1 milhão de pessoas, a gente precisa fazer a integração com outros municípios. Mas, em princípio, nós temos que criar novos modais de transporte. Tem lugar em que as pessoas não têm condição de pegar um ônibus. Então, elas podem, sim, usar o mototáxi. É uma opção que a gente pode estar estudando para ser implantado naquelas regiões onde as pessoas não podem, pelo menos, circular através de um ônibus. Nós temos que, durante a pandemia, nós percebemos que as pessoas que transportavam alunos perderam aquela oportunidade, que são aqueles transportes escolar. Nós podemos estar criando também o transporte alternativo legalizado, a prefeitura legalizando postos de trabalho através dessa gente que transportava crianças para suas escolas. Então é um novo modal de transporte. Vitória pode ser também, dentro da ilha somente, e numa parte continental, usar as ecobalsas. Existem 7 pontos distantes, começando da Ilha das Caeiras até Jardim Camburi, que a gente pode fazer isso em um circuito muito pequeno, um tempo muito pequeno, onde você vai dar uma qualidade de vida para aquele cidadão que já está estressado, ele vai conhecer pela primeira vez Vitória do mar para dentro, ele vai ter um momento lúdico, que é um momento de prazer. Quem não gosta de andar dentro de uma embarcação? Grande parte deles. Você não vai ter a bandidagem te perturbando, porque se o ladrão te assaltar ali, ele vai ter que cair na água. E se ele cair na água, ele vai morrer, ou ele não vai conseguir, não tem jeito. Então, é uma nova oportunidade que a gente vai poder estar traçando para o povo de Vitória. Existem condições satisfatórias para que a gente possa melhorar a mobilidade urbana. Escolhemos um dos melhores
técnicos para estar encaminhando esses projetos para a Vitória, que é o doutor Fernando Repinaldo. Agora, para andar de barco, né, na nossa Bahia, é bom que a Bahia esteja limpa. Como entra a questão ambiental na sua agenda de propostas de governo? Nós temos uma sintonia muito grande com o ministro Ricardo Salles. Ele tem, não somente ele, mas todos os ministros ligados a Bolsonaro, a gente tem uma sintonia muito grande. Tão importante quanto a limpeza de nossos ambientes, tanto mananciais quanto de florestas, a gente também tem que fiscalizar. Eu esqueci de lhe dizer que nós estaremos criando também um núcleo de guarda ambiental. Não é inovador, já existe em Vila Velha, nós estaremos trazendo para a Vitória para que ele seja um dos agentes a se responsabilizar por essa fiscalização do nosso ambiente. Então, além de, você falou em ambiente, mas também estaremos atuando fortemente para que o empreendedor possa ter condições de colocar o seu investimento em Vitória para gerar emprego e renda. Não adianta nada a gente criar excesso de burocracias ambientais e a gente não ter bons empreendimentos que podem gerar emprego, que podem gerar renda para a Vitória. A gente tem que andar junto com a natureza, mas que ela seja sustentável, que ela possa também colaborar com o setor empreendedor. No Brasil, Vitória não é diferente, mas a gente vê o empreendedor como se fosse um bandido. Mas o empreendedor é o único que gera emprego, é o único que gera renda e sustenta as nossas prefeituras. Tudo que a gente faz de serviço, a gente faz de obra, vem dos impostos oriundos daquele investimento que o empreendedor fez na nossa cidade. Então, vou aproveitar para a gente fechar, já que a gente está falando de emprego e renda, o senhor já passou pela questão da vocação e desenvolvimento de Vitória, falar um pouquinho sobre cultura, que também é uma geradora de emprego e renda. Qual é a visão do senhor com relação à cultura e o que a prefeitura pode fazer? Nós temos ainda 2 minutos e meio. Cultura para nós tem tudo a ver com ordem. Eu tenho muita sintonia com outras cidades, assim, sintonia de estudar, né, e de assistir pelo YouTube. Não precisa eu me deslocar para Nova York para entender como é que funciona a cultura lá ou na Europa. Eu vejo assim grandes encontros de muitas orquestras que proporcionam a ida às ruas de famílias, de pessoas de outras cidades para acompanhar a boa cultura. Nós precisamos trazer para a Vitória a boa cultura, aquela que não traz os drogados, aquela que não depreda a cidade, aquela que não suja a cidade, mas que faz com que o morador tenha vontade de investir, de comprar algo para sua família, de fazer com que ele aprecie uma boa música. A gente tem a grande vocação de trazer para a Vitória a boa cultura, coisa que muito tempo não se vê. A gente vê, sim, vou dar um exemplo, né? Viradão. O Viradão virou sinônimo de droga, virou sinônimo de desarmonia, virou sinônimo de depredação, virou sinônimo de destruição. Isso não é bom para a Vitória. Isso não gera investimento e não gera satisfação, não gera alegria em quem mora na capital. Capitão Assunção, a gente está indo para o final da nossa entrevista. Lembrando a você que está em casa que a gente também está em transmissão simultânea com a Rádio Espírito Santo AM e também no Facebook, nas nossas redes sociais. Mas eu queria aproveitar esse 1 minutinho e pouco que nos resta para que o senhor converse diretamente com o eleitor de Vitória. E eu faço sempre a mesma pergunta: por que o eleitor deveria votar no senhor e não votar nos seus adversários? Nós não aguentamos mais administradores que não decidem. Eu sou oficial de formação, eu sou preparado para decidir na crise. A partir dos primeiros dias do ano que vem, a gente estará entregando, porque a Covid vai continuar, a crise vai continuar da pandemia. Nós temos que colocar todo o nosso povo de Vitória no tratamento precoce. Nós temos que disponibilizar os principais remédios para o tratamento precoce: azitromicina, zico, vitamina D, hidroxicloroquina e ivermectina de forma profilática. Isso vai fazer com que nosso cidadão seja protegido e ele possa, juntamente, da mesma fala que Bolsonaro, se prevenir com a saúde em dia e não fazer com que a economia morra. Nós temos que proteger os nossos cidadãos. É para isso que eu estou sendo candidato a prefeito de Vitória. Capitão Assunção, da coligação Vitória Acima de Tudo, muito obrigado pela presença aqui no estúdio da TVE, no Giro TVE Eleições 2020.
Foi um prazer conversar com o senhor. Boa sorte na sua campanha. E para você que está em casa, eu lembro, segunda-feira a gente está de volta, continuando. Ainda tem candidatos aqui disputando a Prefeitura de Vitória. Nós vamos receber Mazinho, do PSD, e o Ralf Erluide, do PL. Então, encontro marcado, segunda-feira, 6 da tarde, aqui no Canal 2 e também na Rádio Espírito Santo AM, em transmissão simultânea. A gente se vê. Boa noite. Bom fim de semana.